Um desafio que muita gente tem nesse comecinho de ano é a compra do material escolar, né? A lista é definida pelas escolas, mas é preciso ficar atento aos abusos, né, que podem ser cometidos. O advogado especialista em direito do consumidor, Bruno Burgarelli, veio conversar comigo hoje. Um bom dia, Bom seja muito dia. bem-vindo. Nessa época tem muita gente já fazendo matrícula, né? Algumas já foram feitas, muitas, mas algumas ainda Sim. estão sendo feitas agora, né? Então, o que pode e o que não pode nas escolas? Na verdade, esse período de matrícula ele se estende por um bom período ainda, É. principalmente nas universidades, tem Uhum. essa situação de colocação. E é importante falar da matrícula, porque as condições, os valores da matrícula devem ser informados previamente aos estudantes ou seus pais, pelo menos Uhum. 45 dias antes do término do processo de matrícula. E as informações devem ser claras a esses estudantes e pais de alunos. Uhum. Dentre elas, o quê? Os eventuais aumentos das mensalidades. Então, se algum pai de aluno ou algum aluno tiver dúvida se o aumento foi dado de forma correta, de acordo com a lei, e deve recorrer a um órgão de defesa do consumidor, ou até mesmo no caso de Minas Gerais, nós temos os sindicatos de professores que têm feito cálculos para ver se realmente a planilha está ou não de acordo com a lei. Uhum. O reajuste é feito no início do ano, pode ser feito no meio do ano, por De exemplo? forma alguma. Na verdade, o reajuste ele vale para o ano inteiro. Mesmo que seja, por exemplo, faculdades são semestrais Uhum. normalmente. Mesmo assim, o aumento só pode ser dado uma vez ao ano, no início do ano, do período letivo. Então, somente em 2016 tem um novo aumento de mensalidades. Pois é, tem gente que está colocando o filho em escola nova e aí algumas escolas pedem assim, um recibo de quitação de débitos com a escola anterior. Isso é legal? Tem várias escolas exigindo isso. E a lei coloca bem claro que isso não é legal. Você não pode deixar de matricular um aluno se ele estiver em débito com uma instituição anterior. Então, Uhum. obviamente que a escola da qual o aluno deve tem o direito de cobrar. Mas a Uhum. escola que está recebendo esse novo aluno, ele não pode impedir a matrícula de um aluno eventualmente inadimplente. Taxa de material escolar, hein? Como é que funciona isso e é legal também ou não? Bem, essa é a grande discussão do momento, porque você tem, em relação a isso, o que nós chamamos de material de uso comum. Aí você me pergunta, o que é o material de uso comum? Eu não sei te falar exatamente. Fala, pô, o Bruno veio É. despreparado. Não é isso não, porque a lei não especifica, porque é caso a caso, escola por escola. A evolução também dos tempos, isso vai mudando a característica. Vamos pegar um exemplo, um pincel de um professor. O Aham. pincel de um professor é de uso comum. Então, você não pode exigir do aluno que pague uma tarifa em relação a isso, porque é proibido pela lei. Então, material de uso comum, como, por exemplo, Folha de limpeza, papel, folhas de A4. papel A4 também para Uhum. xerox, coisas desse tipo, aí não pode ser cobrado. Aham. E tem muito pai que quer fazer a compra do material escolar também, né? Então, e aí? O que vale e o que não vale na lista? Olha, a lista, desde que seja de um uso individual, pode ser exigido. O que a gente tem percebido é um direcionamento de marca. Tem que Uhum. ser da marca X, tem que ser um local Y. Isso é venda casada, o que é proibido pelo Código Uhum. de Defesa do Consumidor. Então é muito importante o consumidor fazer uma pesquisa de preço, ver se aquele produto realmente está de acordo com a necessidade do seu filho. Será que realmente aquela marca tem que ser aquela para não cair em uma armadilha? É porque muitas escolas dizem assim: ah, não, a gente tenta unificar uma marca para não ter assim, um preconceito, vamos dizer, entre os alunos, porque um está com uma marca inferior, vamos dizer, né? E dão essa desculpa. Isso não Não, pode. você pode até entender, é compreensível você tentar uniformizar, mas a uniformização não se dá pela marca, se dá pela especificação do produto. Do produto, né? Exatamente, ó, a folha A4 XYZ, É, da cor tal. nem tem umas também que falam, né? Assim, ah, compra em um lugar tal. Ali já tem Não, tudo. venda casada. Isso aí Isso é venda é casada, venda né? casada. Você está direcionando, condicionando a pessoa, o aluno está naquela escola adquirindo um produto X ou Y. Isso é proibido pelo artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Uhum. E isso, muitas vezes, claro, também pode deixar a lista mais cara ainda. A gente sabe que pesa muito no bolso agora no início do ano, né? Então, gente, além disso, quem se antecipa na compra do material escolar tem algumas vantagens, claro, também, né? Para tentar diminuir aí esses gastos. Vamos conferir então agora na reportagem do Wesley Barbosa e do Augusto Medeiros, de Juiz de Fora. Quem procura livro usado corre o risco de não encontrar o que procura. Essa mãe não quer perder a chance de economizar. Comecinho de janeiro a gente já começa a vir atrás do livro. Depois começa a achar mais dificuldade para achar o livro, né? Outro benefício de se antecipar é garantir um melhor atendimento, sem lojas lotadas. Se você acha essa fila grande, não espere para ver como ela vai estar daqui a 2 semanas. Quem vem às livrarias e papelarias com antecedência também tem tempo para pesquisar.
De loja em loja, alguns clientes chegam a economizar até 80% em alguns produtos. Essa loja tem uma atendente só por conta de quem quer comparar os preços. A gente já está trabalhando com as listas prontas. Já vem todos os valores, a gente só está passando os preços e a forma de pagamento. Essa cliente rodou muito para encontrar os melhores preços. Eu acho que dá um 150, 200 reais de economia. Bom, né? Muito, muito. Dá para fazer outros agradinhos com a diferença, né? Ah, é comprar aquela mochilinha mais legal, né? Que os alunos sempre pedem também. Agora, aquela história de pedir papel higiênico, sabonete, pasta de dente, isso também está fora de cogitação, né? Não pode. Como? Isso aí exatamente é de uso comum. Se é de uso comum, é proibido pela lei. Agora, foi até bom você colocar essa questão da mochila, né? É um bom momento de você educar seu filho. Né? Será que realmente você precisa daquela mochila nova? Será daquela mochila mais cara, né? do desenho XYZ? Será que cabe no orçamento familiar? Então, esse momento de compra de material também pode ser um bom momento de educação para o consumo. O uso de livro usado, igual a gente viu aí na reportagem, né, é ótimo também. Por que não, né? Claro, reutilização. Com certeza, isso tem que ser estimulado no estudante, porque lá na frente você vai colher os bons frutos. É, concordo, sempre, né? Outra questão que existe é a respeito dos uniformes, né? As escolas exigem o uso de uniforme e aí às vezes só dá para comprar num lugar, um único lugar vende. Isso pode também? Esse é um problema um pouco mais sério, porque dependendo do tamanho da escola, você vai ter um único fornecedor. Né? Isso pode acontecer. O que não pode existir é um abuso no valor desse produto. Um único fornecedor não é proibido. Tem que ter cuidado com essa questão de como fornece. Aí você põe um uniforme a 200, 300 reais, quer dizer, fora de cogitação, dependendo do padrão de qualidade daquele produto. Pois é. Então, é isso que tem que ficar muito atento. Então, qualquer dúvida que o consumidor tiver, mesmo que seja um ponto exclusivo, denuncie um órgão de defesa do consumidor para apuração. Em todos esses casos, tem que denunciar para um órgão de defesa, né? Casos também de problema com a escola, por exemplo, também tem escola que pede taxa de matrícula, né? Reserva de matrícula, enfim. É procurar o PROCON? Olha, o PROCON é um caminho, mas a pessoa tem que primeiro fazer o contato com a própria escola para tentar questionar a situação. Caso não resolva, busca um órgão de defesa do consumidor. E eu volto a insistir na questão do cálculo em relação às mensalidades, se houver dúvida, porque muitas vezes é complicado, porque a planilha é complexa. Pode recorrer não só ao PROCON, mas o Sindicato dos Professores aqui de Minas Gerais, o Simpro, ele está à disposição para fazer esse tipo de cálculo para os pais e alunos que desejem esclarecimento. Evitar problemas, né? Com certeza. Muito obrigada, Eu agradeço. pela sua participação aqui com a gente. Um ótimo dia para você. Para você também.